Então, beleza aí, pessoal? Vamos ver aqui. Procurem deixar desligado o áudio de vocês, né? Porque daí, nesse caso, ele fica sempre abrindo a tela daquele que saiu algum som aí, né? Então, agora está aparecendo Eduardo. Ah, vamos por aí, Ariane. Marcelo. Só o Marcelo na tela. Cadê o Marcelo? Então, meus jovens, agora estamos iniciando a nossa aula, como eu havia comentado no início. Nosso assunto sobre hoje será a educação física como área de conhecimento científico e vamos, através do estudo de alguns autores sobre o assunto, eu consegui um artigo muito legal no Google, né? E que tratava exatamente sobre esse assunto. Peguei algumas partes e daí nós vamos debater sobre isso daí. Nós vamos ver quais são as opiniões, nós vamos ver qual a opinião de vocês sobre esse assunto aí. E dessa forma aí a gente vai conseguir colocar um pouquinho mais de uma luz a mais de conhecimento sobre a educação física para vocês, que a educação física é além das quadras, né? Então, muitos estudiosos da nossa área de educação física existiram já, e esses caras foram aqueles que fizeram a educação física cada vez mais evoluída. A educação física não é uma ciência, né? Não é uma ciência específica, porque ela tem várias áreas que abordam e auxiliam na educação física, né? Então, se vocês verem bem, né, vocês estão entrando numa área muito interessante e talvez ela seja muito diferente daquilo que vocês imaginaram, não é? Eu vou pedir a opinião aqui do Marcelo. Está me ouvindo aí, Marcelo? Pode abrir teu áudio aí. Tem que abrir o áudio. Pode Marcelo, a falar. pergunta é a seguinte: o que você acha da visão que você tinha sobre a educação física antes da gente iniciar, vocês iniciaram no curso de bacharelado, e agora? O que você está percebendo? Conseguiu ouvir? Acho que eu tinha uma opinião bem equivocada, porque eu achava que basicamente era aquilo que a gente fala na época de colegial, que estudava, que era só jogar bola, mas não é só isso, né? Você aprende várias coisas. Como faz um movimento, digamos, você vai fazer um chute no futebol, o movimento tem toda uma dinâmica, a parte fisiológica também, são muitas coisas que a gente tem aprendido, né? Digamos, aprendendo também sobre a parte, digamos, da anatomia do nosso corpo, né? A Sim. gente fala, levou um chute na canela, e descobre que são outros nomes, na verdade. Vocês estão Tíbia, tendo fíbula. a matéria de anatomia agora? Me diga. No caso, a gente tem cinesiologia, né? A Com o cinesiologia, Aurélio. tudo no movimento seria, né? Isso. Muito bom. Então, obrigado pela tua opinião. A gente vai dar sequência agora. Vou iniciar a apresentação desta aula. Vou aqui, deixa eu ver aqui, vou compartilhar com vocês, né? Sharing, né? Compartilhando. Eu vou abrir a apresentação, vou colocar desde o início aqui. Então, pessoal, olha aí. Nosso assunto de hoje é capacitação para o entendimento do contexto científico da educação física. Então, o que é a capacitação? Nós vamos estar proporcionando para vocês um certo entendimento, né, sobre essa questão aí, sobre o contexto científico da educação física, né? Então, nós não vamos nos aprofundar muito, nós vamos dar uma pincelada, porque provavelmente vocês vão ver isso daí mais à frente, principalmente no momento que vocês forem trabalhar artigos, monografia, o TCC no caso, né? E porque é aí que entra a parte do conhecimento científico da educação física, que é a pesquisa de mestrado, a pesquisa de doutorado. Nós vamos dar um início aqui, né, sobre só ajeitar minha tela. Os discursos sobre a teoria da educação física foram classificados por Bett, em 1996, em dois grandes grupos: matriz científica, que concebe a educação física como área de conhecimento científico, e a matriz pedagógica, que a concebe como prática pedagógica e como prática social de intervenção. Vocês vejam, a educação física ela para nós, que a gente observa por de dentro, aquilo é essas duas questões aí. Ela trabalha na escola e trabalha
com ensinamento, que vem a ser a parte pedagógica, e vem também como área de conhecimento científico, que vem a ser a área de estudos científicos e pesquisas, né? No qual, assim, existem trabalhos de biomecânica, existem trabalhos de anatomia, cinesiologia, dessas outras áreas da educação física aí também, né? Então, após apontar as possibilidades e limitações de autores que se polarizavam em uma ou outra matriz, Beth, buscando a superação dos dualismos recorrentes identificados no debate teórico epistemológico da educação física, propôs uma teoria da educação física concebida como um campo dinâmico de pesquisa e reflexão. E aí vem essa questão que eu falei para vocês, da pesquisa. Pesquisa e reflexão. Refletir aquilo que está funcionando, refletir aquilo que vem a funcionar, refletir aquilo que ainda pode ser criado, né? E o que vocês acham que quer dizer epistemologia? Eu vou perguntar aqui, hein, Ariela, você está me ouvindo? O que quer dizer epistemológico? Não tenho a mínima ideia, professor. Epistemologia quer dizer a definição da palavra. O que aquela palavra quer dizer? Então, o que educação física quer dizer? Então, termos epistemológicos na educação física são trabalhados nessa parte, né, do conhecimento científico, né? Então, a teoria assim proposta poderia sistematizar e criticar conhecimentos científicos e filosóficos, receber e enviar demandas à prática social e às ciências e à filosofia. A prática passaria a configurar-se como possibilidade de mediação entre a matriz científica e a matriz pedagógica, que se apresentam no debate sobre a identidade epistemológica da educação física entre a teoria e a prática, entre o fazer corporal e o saber sobre esse fazer. Então, a educação física não é somente fazer, mas é saber o que está fazendo. É o que vocês estão... esta ação que vocês estão tendo na faculdade, que é exatamente isso, buscar o conhecimento, não é? Eu quero ver aqui, vamos ver se eu consigo a opinião de alguém aqui. Uma pessoa... Hein, Juliane? Me conta aí. Tem como pôr abrir o seu áudio aí? Isso, Oi. então beleza. Me conta uma coisa, né? Voltando àquela questão. Você se considera uma futura profissional da educação física que vai trabalhar mais na prática ou na teoria? Prática, acho. Na prática, né? Uhum. Mas para se trabalhar a prática precisa ter a teoria, Teoria. né? Que é o conhecimento, que é a parte científica da educação física que vocês estão aprendendo. O que você pode ver que dá para poder aplicar nesse momento que você está agora no terceiro período? Aplicar na prática. Como? O conhecimento científico das disciplinas que você estudou até agora para aplicação na prática no momento de agora, caso você estivesse trabalhando. Não sei. Ainda não teve Tipo, as nada. matérias que eu já tive, Das matérias que você teve já. na verdade, é igual que a gente trabalha no projeto, né? Os exercícios que a gente trabalhava lá, que era das matérias. Ah, entendi. Então, exatamente isso. Então, o conhecimento trazido lá do projeto integrador proporcionou essa possibilidade de ter um entendimento dessas atividades, né? Então, a educação física não se caracterizaria, então, como uma ciência específica, mas como uma área acadêmico-profissional com necessidades e características próprias, que se vale das diversas ciências e da filosofia para construir seus objetivos de reflexão e direcionar sua intervenção pedagógica. Então, a gente precisa estudar para poder intervir na parte prática, na pedagogia, né? Para Lovissolo, de 1996, existe uma questão paradigmática ou de hegemonia na educação física que expressa a dificuldade de construir uma identidade disciplinar, estabelecer acordos sobre o objeto teórico próprio e metodologias apropriadas. Assim, haveria impossibilidade de construir uma área disciplinar em sentido estrito que pudesse ocupar o lugar da multiplicidade dos enfoques disciplinares atuantes no campo das ciências, que estudam os esportes, a atividade corporal e a educação física. Então, o que o autor quis dizer aqui
lá na frente, na conclusão dessa aula, vocês vão ver que a educação física ainda não é uma ciência, mas uma área de conhecimento científico, porque ela é bastante abrangente, como diz essa tela aqui, né? Então, no decorrer da aula, vocês vão vendo que uma fala vai construir a fala do outro até a gente conseguir concluir esse pensamento. A filosofia, a sociologia, a economia, fisiologia, biomecânica, etc., são disciplinas que se ocupam de aspectos ou recortes do esporte e da atividade física. Assim, o esporte e a educação física seriam campos de aplicações, nas quais essas disciplinas realizam esforços de explicação e interpretação, utilizando seus respectivos marcos teóricos e metodológicos, mas tal não implica a criação de novos objetos teóricos, nem novos conceitos ou metodologias específicas, embora possam colocar questões teóricas e metodológicas a partir desses campos para as próprias disciplinas. Então, quer dizer que a educação física tem áreas separadas que formam um todo, né? E todas elas conseguem uma complementar a outra nesse sentido aí. Em perspectiva semelhante, Bracht, em 1999, vê o campo acadêmico da educação física constituir-se pela absorção de conhecimentos científicos provenientes de outras disciplinas e pela produção de conhecimentos por intermédio de práticas científicas marcadas por abordagens monodisciplinares, quer dizer, determinadas pelas ciências mães, sociologia, biologia, etc., do fenômeno do movimento humano ou da atividade física. Assim, no processo de sua constituição, o campo acadêmico da educação física fragmentou-se. As línguas científicas faladas são diferenciadas e específicas, o que se tornou uma fonte da crise da identidade da educação física, pois o desejo de tornar-se ciência confronta-se com a constatação de sua dependência de outra disciplina. A educação física é colonizada epistemologicamente por outras disciplinas. Vocês conseguem entender nesse sentido aqui? Então, o que a gente consegue ver aqui? Deixa eu ver. Vocês conseguem me ver aí? Está aparecendo a Stop Share. Então, nós vamos voltar a conversar aqui sobre isso. Vou voltar a falar sobre o trabalho que a gente teria sobre esse conteúdo hoje. Hoje nós não teremos trabalho. Nós vamos dar uma folguinha para vocês dessa vez e vamos cobrar um trabalho na semana que vem com 2 assuntos daí. Com 2 assuntos e valendo o dobro da nota, né? Então, esse conteúdo de hoje, a gente vai acabar dando uma noção para vocês aqui de como que funciona essa área de conhecimento científico da educação física. Então, daí, nesse sentido, a gente vai conseguir dar uma base nessa formação para vocês aí. Ei, Matheus, agora que você chegou aí, Matheus, tá leve? Deixa eu pôr lá, Matheus, tá leve. Vamos ver quem mais chegou para essa aula, para não prejudicar ninguém, né? Matheus Silmachedes. Eu, professor. Giovanni. Giovanni, o Adrisson já tinha colocado. Júlia Gonçalves. Quem? A Júlia Gonçalves. Júlia Gonçalves, beleza. Valesca Júlia também. Aqui também, senhor, Matheus. Matheus, já marquei seu nome, meu jovem. Júlia Ferreira, já tinha marcado. Giovanni, Marielle. Adão. Beleza? Eu, professor, Marielle. Marielle. Sim, senhora. Peraí. Tinha esquecido o teu nome aqui. Marielle. Gustavo Borges. Vamos ver quem mais. Gabriel Lauene. Vinícius. Gabriel Vinícius já tinha marcado, já tinha. Lauene. Falei certo o teu nome? Lauene. Lauene. Ah, Lauene. Uhum. Tá certo. Então, eu queria pedir a opinião de alguém aqui especificamente. Buscar aqui. Cadê a Stephanie Bueno? Tá me ouvindo aí, Stephanie Bueno? Acho que ela colocou só a tela ali. Fala, professor. Apareceu? Então, do conhecimento que você tinha da educação física, antes de entrar no curso de bacharelado em educação física, qual a diferença que você vê
de hoje e antes. Sobre o que você sabe da educação física agora. Eu acho que antes, quando eu estudava, a minha visão não era tão ampla assim. No caso, a educação física abrange vários temas, não é só ali o vôlei, o futebol, a musculação. Exatamente. E além de abranger agora todas essas áreas da educação física, ela abrange o estudo científico de todas essas áreas. E é isso aí que nós estamos dando uma basezinha aí para vocês. Então, nós vamos dar continuidade à nossa apresentação. Vamos lá. Eu ainda tenho dificuldade para lidar com esse sistema aqui. Tá, apresentação de slides, slide top. No entendimento hebraico, o que ocorreu no âmbito da educação física foi um equívoco que ele atribuiu à influência de uma concepção empirista ingênua da ciência, que confunde objeto científico com algum fenômeno ou recorte da realidade e, portanto, o movimento humano não seria por si só um objeto científico, mas os problemas que lhe estão colocados sob uma nova perspectiva é que poderiam configurar um novo campo de conhecimento, pois um objeto científico é algo construído a partir de determinada abordagem. Love Solomon sugere-se que a proposição da educação física como uma disciplina científica na segunda metade do século XX pode ser compreendida como uma estratégia de sobrevivência da área no interior da universidade. Sabe-se como o movimento disciplinar norte-americano foi inicialmente motivado pela ameaça à sobrevivência da educação física no âmbito universitário. Uma das motivações para o famoso artigo F.M. Henry, em meados da década de 60, argumentos dessa ordem são também arrolados por Tannen. Então, quer dizer o quê? Os caras já queriam constatar que a educação física tem sua importância e precisava ter essa importância, né? E para que não fosse fragmentado, por exemplo, em ginástica olímpica, poderia ter, né, uma faculdade que formasse profissionais só de ginástica olímpica ou só de voleibol, né, mas a possibilidade de juntar todos numa formação acadêmica única foi muito interessante. O modelo analítico experimental das ciências naturais, paradigma da ciência tradicional, inevitavelmente coloca em questão a possibilidade de aplicação dos conhecimentos assim gerados em situações reais. Na educação fisicolar, por exemplo, e Tannen sugere recurso aos novos paradigmas da ciência, complexidade, sistemas dinâmicos, etc. Além de apelar à interdisciplinaridade como promotora na interação de conhecimentos. Braque realizou profícua reflexão para fundamentar a educação física como uma prática pedagógica. Inicialmente, o termo educação física designa para Braque, de 1992, em sentido restrito, aquelas atividades pedagógicas que, no âmbito da instituição educacional, têm como tema o movimento corporal. No sentido amplo, designa todas as manifestações ligadas à ludomotricidade humana, mas seriam melhor abarcadas por termos como cultura corporal ou cultura do movimento. Então, essa foi uma abordagem nessa época, aí nos anos 90, cultura corporal ou cultura do movimento, né, que também fazia com que a educação física tivesse uma reflexão maior sobre a sua existência. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vamos encontrar um de vocês aqui. Cadê Vamos pegar uma menina aqui. A Júlia Gonçalves, está ouvindo aí? Pode abrir o teu áudio aí. Oi, professor. Você acha, assim, você como atleta de futsal, você considera que o futsal poderia ser uma área de formação profissional, um conhecimento científico bem abrangente, ou ela pode fazer parte da educação física? No caso, se seria um curso só para ser Sim, para educação é física só uma ou se ela hipótese, né, que eu estaria colocando Não, aqui. eu acho que ele tem que fazer parte da educação física mesmo, porque ele abrange outras áreas, como a biomecânica, a cinesiologia do movimento, que estuda as alavancas, etc. A parte do anabolismo do corpo.
gasto energético. Então, eu acho que ela tem que sim ficar com a educação física, porque ela é bem completa, o esporte ou o futsal. Exatamente, porque ela envolve todas essas áreas de conhecimento científico, né? E essas áreas, por si só, pelos estudos que foram realizados nela, você bem falou sobre biomecânica, existem trabalhos de biomecânica em cima de um chute, de um passe, né, para determinar o equilíbrio do corpo, para saber se aquele movimento ele está sendo feito corretamente, se os grupos musculares são exatamente aqueles, será que não está havendo muito gasto energético demasiado, né? Você entendeu? Então, pô, exatamente a Sim. abordagem que você A colocou. gente está fazendo esses trabalhos agora ali em biomecânica, cinesiologia. Legal, é isso mesmo. Movimento. Agora você já consegue, né, associar as outras áreas de conhecimento da educação física com o esporte, não é verdade? Sim, ajuda bastante. Exatamente, né? Então, obrigado pela tua opinião aí, foi bastante válida aí. Então, para a gente dando continuidade aqui, pessoal, né? Ao buscar conceber a educação física como prática pedagógica no âmbito da cultura corporal de movimento e não a percebendo como restrita à escola, Beth, em 2003, a define como área de conhecimento e intervenção profissional pedagógica que lida com a cultura corporal de movimento, objetivando a melhoria qualitativa das práticas construtivas daquela cultura, mediante referências científicos, filosóficos e estéticos. Então, o que o cara quer dizer aqui, que o autor fala que os referenciais científicos e filosóficos, eles interferem na maneira que o profissional vai trabalhar. Existem aqueles profissionais que trabalham somente na prática, e existem aqueles que são teóricos e práticos. E existem aqueles que são somente teóricos. Então, vocês vejam o quanto que é abrangente a nossa área, né? O quanto que nós podemos trabalhar. Eu acredito realmente que seja muito mais abrangente que uma engenharia. Por exemplo, a engenharia já é dividido, né? Engenharia civil, engenharia florestal, engenharia agronômica, né? Engenharia mecânica, engenharia elétrica, cada uma das áreas tornou-se, né, uma área de conhecimento científico específico, né? E a educação física ela abrange tudo. E daí já vem, né, ao encontro daquilo que a Luana acabou de falar aí, né? Não, a Júlia acabou de falar aí, né, que, né, é necessário a intervenção das outras áreas, né, uma na outra. No caso, o futsal, a intervenção de biomecânica, cinesiologia e tal. Se pensarmos para a educação física como uma possível disciplina científica, a meta da ciência proposta por Chalmers em 1994, que é produzir no confronto com o mundo físico e social conhecimento geral, de modo mais competente e mais amplo que o conhecimento anterior. Teríamos que nos perguntar se existe um conhecimento específico que ela produz. Tal pergunta nos leva novamente às posições dicotômicas que já discutimos e a impossibilidade de construir um objeto único para a educação física. Volta a falar os autores, aqui nesse caso Chalmers, que a educação física ainda não é uma ciência. Ainda não é uma ciência. Ele ainda continua sendo como um objeto de conhecimento científico. E isso aí que torna a educação física cada vez mais interessante. Então, no meu ver, o que eu acho? Eu acho que a educação física vai evoluir tanto e a tal ponto que nas décadas que virão aí, ela se tornará a melhor área científica que existirá, de tanta possibilidade de pesquisa que vai existir lá na frente, né? Aqui nós temos um diagrama, né, que mostra como que seria, né, no lado direito, vamos ver ali, ó, objeto de estudo, teorias, né, algumas interagem com as outras, exigências epistemológicas, metodológicas, delineamentos de pesquisas que já vão para os resultados, né, e daí vai acabar indo por meio sociocultural e vai fazer esse ciclo que faz parte, né, de todas as ações humanas e todas as áreas de ações humanas e áreas de ciências que nós estudamos. E a educação física não é uma disciplina científica, mas uma área de conhecimento e intervenção pedagógica que expressa projetos sociais historicamente condicionados, o que, por sua vez, leva à construção dos objetos de pesquisa científica.
a qual se exercita e transforma constantemente no seio da comunidade acadêmica. No contexto da prática científica, a meta da ciência, produzir conhecimento no encontro com o mundo físico e social. Veja que interessante, produzir conhecimento, né? E exige controle epistemológico interno, tarefa específica da comunidade científica. A educação física não pode abrir mão de uma poderosa realização humana como a ciência, capaz de compreender e intervir no mundo com modos específicos. Mas para tal é necessária a existência de uma comunidade científica que construa os métodos científicos e que se veja como parte da sociedade, origem e destino dos conhecimentos por ela produzidos. E aí a gente chega no final, né, da nossa apresentação, que vão nos colocar aqui novamente para conversar. Vocês viram que interessante, foram breves pinceladas sobre esse assunto, um assunto que vocês vão ver bastante no decorrer da vida acadêmica de vocês, e muitos professores vão fazer abordagens nesse sentido e vão estar sempre falando sobre autores. O autor tal falou tal assunto, o autor tal falou tal assunto. Por quê? Eles referenciam esses autores? Porque foi feita uma pesquisa científica em cima daquele específico assunto no qual aquele autor abordou em uma determinada obra. Então, esse vejo que é interessante. Tomara que lá na frente, alguns de vocês, né, porque eu já sei que alguns têm perfil para isso, para entrar, de repente, na área científica da educação física e dar continuidade nessa linha teórica da educação física. Vamos ver quem mais está aqui. Ó, tem um cara aqui que está escrito FATEB. FATEB? Mas quem que está nesse FATEB aqui? Não, de repente tem alguém que eu não consigo pôr o nome na chamada que está escrito FATEB. Ou é o professor Anderson, né? Então aqui nós temos o Anderson, Adri Tamara, Júlia Ferreira, Júlia Gonçalves, iPhone de Marcos. Marcos. Está aqui. Gustavo Borges. Então, repassando para vocês, se nosso trabalho vai ser realizado na semana que vem, eu vou procurar também não deixar ele trabalhoso, mas deixar esse trabalho de uma maneira que ele possa ser útil no sentido de aquisição do conhecimento, né? E lá na frente vocês vão ter a metodologia científica, né, que vem ao encontro desse assunto que nós abordamos agora. Uma matéria é correlata com a outra. A nossa matéria aqui, ela serve para fundamentar todas as outras áreas das outras disciplinas do nosso curso de bacharelado, né? Espero que a gente tenha conseguido abordar de uma maneira satisfatória aí esse tema e dessa forma a gente consegue também dar continuidade. Eu sei que para vocês sim, a gente está com tantas aulas, encontros virtuais, né, acaba se tornando bastante maçante, né? Mas logo a gente vai voltar para a prática aí e só no próximo semestre, né? Nós vamos ter uma matéria bem prática e será voleibol, né? Então quero ver algumas opiniões de vocês aí. O Eduardo, abre aí teu áudio aí, Eduardo. Você que é um cara de Curiúva, né? Me conta uma coisa assim, essa abordagem da educação física científica se considera algo interessante de se saber, de se aplicar? Sim, considero, porque antes de eu fazer, né, o bacharel, de eu ter transferido para bacharel, eu fiz quase um semestre, fiz quase um ano de licenciatura na Unopar. E eu estudei bastante sobre a questão da filosofia, questão da teoria, assim, científica também, né? E eu quero, né, pretendo futuramente, né, ser professor, lecionar também. E acredito que a educação física ela é vista muito pela sociedade como algo muito prático, né, de ser aplicado na prática. Sim, sim. E é um campo assim que não é muito investigado, assim, não aguça muito, né, os estudos de uma pessoa evoluir teoricamente, né?
mas acredito que pode ser mudado, né? Isso, eu tive uma palestra de um professor formado em várias universidades fora no exterior, que ele luta para isso, ele luta para que a educação física seja conhecida como um campo da ciência, assim, como um campo científico mesmo. Participei de uma palestra e acredito que está evoluindo com o tempo, a educação física será abordada muito mais do que na prática, mas teórica, né? Mas eu vejo hoje em dia que a prática ela se sobrepõe muitas vezes assim a visão das pessoas que não estão no campo aqui fora como muita prática e não assim um conhecimento mais teórico, né? Sim, sim, e é muito bom a gente ouvir a opinião de vocês, né, e ver que, né, existem opiniões amadurecidas, um belo enfoque, né, com um bom ponto de vista, e nós estamos aqui para fazer a educação física evoluir, para que a educação física ela tenha um lugar cada vez mais importante aqui na nossa sociedade, e também para que nos tornemos mais importantes nesse sentido aí. Alguns de vocês, no caso, eu dar uma opinião aqui, a gente vê que muitos têm uma habilidade fora do comum, na parte teórica, na parte prática, alguns, né? Então, aqui, por exemplo, eu queria saber aqui da Adeli. Pode abrir teu áudio para dar uma opinião para nós aqui, meu jovem? Isso, beleza. Então, você, né, a gente observa que você tem um entendimento bom da parte teórica, de estudar, dá para ver que gosta de estudar, tem você, Tamara, algumas meninas ali do FUT também, alguns meninos também, eu tenho, eu acho, é um cara que gosta muito de estudar. Mas eu quero ver a opinião sobre a educação física, essa área do conhecimento científico, o que você me diz sobre isso? Pode repetir que não está travando. Tá um pouquinho baixo o teu áudio aí. Pode repetir, é que tá travando, a minha internet não tá boa. Ah, tá baixinho também o som. Bom, qual a tua visão da educação física científica? Ah, tá meio ruinzinha a conexão aqui. Bom, pessoal, essa parte aqui, ela falta 1 minuto e 50 para se encerrar, mas eu acho assim que no momento que eu fiz o estudo para formar essa aula, eu li um artigo antes, né? Eu achei assim, cara, que a gente precisa, e é uma área que eu gostaria de entrar também lá na frente. E chega um momento que para nós, ser só práticos não vai vingar, entendeu? A gente precisa evoluir como profissional dentro do seu tempo de carreira, e é importante que a gente tenha essa opinião sobre a nossa profissão. Quero agradecer vocês aqui, né? Deixa eu ver quem mais que está aparecendo. Foi muito bom aí, assim, a opinião de alguns de vocês. Eu quero saber aqui, cadê a Vanessa, cadê a Daniela, esse pessoal não está aparecendo aqui como entrado na nossa aula, hein, certo? Então, no nosso caso, só vale aqueles que estiveram presentes aqui. Beleza, pessoal? Então, boa noite para vocês aí. Quero agradecer essa atenção. Hoje tivemos a participação de 33 alunos, uma participação muito boa. Eu gosto muito de estar trabalhando com vocês. Não vejo a hora da gente voltar para a prática, beleza? Então, nos encontramos aí na próxima semana. Então, não vai ter trabalho para essa, e sim na próxima, ok? Grande abraço para vocês aí e até a próxima. Tchau, professor. Pode falar. Tchau, vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite para vocês aí. Tchau. Tchau, tchau. Alô, professor, até mais. Professor. Falou, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.